Quanto tempo, não é mesmo, rapaziada? Quanto tempo que eu fiquei aqui sem colocar vídeo? Acho que bateu quase uma semana. E tamo de volta, tamo na área. E eu não coloquei vídeo por causa do feriadão. Eu acabei viajando para casa dos meus pais, aproveitando e tal. Não tive tempo para colocar vídeo, estava ocupado com outras coisas, até mesmo com descansar, com aproveitar minha família e tudo mais. Afinal, eu servi em Manaus por 6 anos, então toda vez que hoje eu vou visitar meus pais, eu aproveito cada segundo. Mas estamos de volta em Blumenau já estamos em casa. Último dia do feriadão, terça-feira, vou postar o vídeo assim que eu terminar de gravar ele. E esse vídeo vai ter um tema interessante, que são os benefícios da vida militar. Porque, pô, olha o quanto de tempo eu consegui descansar e eu vou te trazer os benefícios da vida militar e talvez você vai terminar esse vídeo e dizer, Gabriel, isso não é benefício o suficiente para mim. Ah, Gabriel, tem outros milhões de empregos que trazem muito mais benefícios do que esses benefícios para vocês, do que você está falando. E eu acho que é verdade. Muita verdade. Isso é muito fato. Muito provavelmente você vai achar vários outros empregos que vão te dar mais benefícios. Só que você tem que entender qual é a sua realidade de vida hoje, em primeiro lugar. Né? Aquilo que eu sempre falo em todos os vídeos. Aí tá lá o cara, que o pai tem empresa, que tem tudo de mão beijada, esse cara tá comparando, tá vendo se a vida militar é para ele. Esse cara vai ter uma realidade. Aí o outro vai ter lá, a mãe vive de favor na casa do padrinho, do tio, do amigo, no meio da favela do Rio de Janeiro, cara. É um exemplo, tá? Pode ser em qualquer outro lugar. A questão é que, tipo assim, o cara tá lá, ganha pouco, vem de uma família que não ganha muito. Pra esse cara, quando eu falar, pra esse cara a realidade vai ser absurda, vai ser, cara, é muito benefício. Então você, obviamente, com muita maturidade, tem muito vídeo aí no canal já falando sobre os pontos positivos, os pontos negativos. E hoje a gente não vai falar aquilo de sempre, salário, estabilidade, 13º. Não vamos falar o de sempre. Vamos falar sobre outras coisas e tá sem roteiro nenhum, tá? Nem estudei, só comecei a gravar. Vamos lá, cara. O que aconteceu comigo agora, esse feriadão, é um dos benefícios da vida militar. Quando você não é escalado para nenhum serviço, você pode, por exemplo, pegar um feriadão longo. Esse feriadão a gente começou na sexta-feira, meio-dia ali, já estava todo mundo liberado. Então, de sexta-feira, meio-dia, eu estou em Blumenau. Eu fui lá pro litoral, pô. Fui lá para casa dos meus pais, que ficam entre Paulo Lopes e o mercado do meu pai fica ali na Gamboa, em Garopaba, que é um local já de praia. Paulo Lopes ali é muito próximo das praias. E a questão é que eu já consegui aproveitar desde sexta-feira à tarde até terça-feira. Por quê? Porque segunda-feira teve expediente, só que é um expediente que a gente chama de expediente administrativo. É um expediente onde a administração do batalhão funciona normalmente, por não ser feriado, porém quem não vai estar envolvido com a administração propriamente dita naquele dia vai poder aproveitar ali o feriadão. Então na bucha fiquei sem trabalhar de sexta tarde até terça-feira. Obviamente eu tinha o serviço, acabei sendo escalado para o serviço de domingo, mas para aproveitar para visitar meus pais e tudo mais, eu consegui achar um outro cara que ele é carioca, ele não ia para casa nem nada, não ia ficar só o feriadão dele sozinho em casa, solteiro. Aí a gente trocou de serviço, eu vou pegar o dele, ele pega o meu agora, e ele acabou me safando aí no feriadão e eu fui viajar. Entendeu? Então dá para fazer esses esquemas assim. Então mesmo quando você está escalado, você ainda consegue dar um jeito ou outro ali de passar o serviço para outra pessoa. E é isso. Cara, você consegue aproveitar vários feriados. Porém, era para estarmos liberados desde quinta-feira, porque sexta-feira também ia ser administrativo por causa do dia do exército. Então quinta-feira de manhã ia ter uma formatura e à tarde já ia estar liberado, sexta-feira administrativo, sábado, domingo normal, final de semana já não tem expediente, segunda administrativo, terça-feira feriado. Olha o tempão que fica ali, que se você der sorte, se você não estiver envolvido com a administração, se você achar outras pessoas que podem fazer a tua função caso você esteja escalado, você consegue ficar muito tempo. Gabriel, isso acontece com muita frequência? Não, o exército inclusive, se você for comparar com outros serviços públicos, outros concursos públicos, muito provavelmente o exército vai ser um dos que menos dá folga. Na verdade, são pouquíssimas vezes que eu consegui ver um feriado assim, tão grande, emendar tanta coisa. Até é difícil. Se você for, por exemplo, para a área da educação, meu Deus do céu, você vai pegar feriado, só você lembrar, se você estudou em colégio público, você lembrar
quantos feriados tinha emendado você pegar um concurso de prefeitura? Muito mais, mas aqui é um canal que eu acredito que o pessoal já ganhou uma certa maturidade. Se você chegou agora, procura meus outros vídeos. Geralmente o pessoal que está aqui é o pessoal que quer ser militar também pela atividade, não só pelo salário, tudo, claro, tudo é um que a mais, mas muito também pela atividade. O cara quer ser militar mesmo, o cara quer ter experiência de ser militar, enfim. Eu te entendo porque eu também era assim. Tá? Eu queria ter essa experiência, tanto que eu fui pro primeiro BID, porque eu queria ter experiência de uma missão real, queria ter experiência de viver o exército de fato. Então esse é um dos grandes benefícios, cara. Segundo benefício, eu fui transferido de Manaus para Blumenau. Quando você chega de Manaus para Blumenau, quando você sai de uma cidade para outra, você é transferido, você ganha um tempo de instalação. Quando você sai de uma guarnição para outra. O que é o tempo de instalação? Na teoria, é o período que você tem para você se instalar na cidade. Então você vai achar um local para morar, você vai, enfim, fazer alguma coisa assim. Às vezes acontece de você pegar aquele tempo de trânsito, que seria o tempo em que você tem somente para ir de uma cidade para a cidade que você está transferido. No meu caso, o tempo de trânsito foi de Manaus para Blumenau. Eu tive 30 dias de trânsito, ou seja, eu tenho 30 dias para fazer todo esse percurso até Blumenau. O que eu fiz durante o trânsito? Fui lá e já me instalei, já tenho uma casa, acabei fazendo algumas coisas e consegui estar morando já. Então, porém, eu tenho direito a 10 dias de instalação. Eu perdi um tempo de trânsito para poder me instalar antes, mas eu ainda tenho direito à instalação. Então, toda vida que você chegar numa nova guarnição, você tem esse tempo de instalação. Para quem é solteiro, você tem 5 dias. Para quem é casado, para quem tem dependente, não só casado, tá? Vamos dizer que você tem um filho, você tem ali alguém que é seu dependente. Aí você ganha 10 dias de instalação, tá? São 10 dias. Então, no meu caso, eu ainda não peguei os 10 dias de instalação, ainda vou pegar. Então, além de eu ter direito às férias, eu vou ter 10 dias de instalação que eu vou poder escolher ali. Eu tenho, no meu caso, até outubro. Se eu não tirar até outubro, aí eu perco meus 10 dias de instalação. Beleza. Deu os 10 dias de instalação, Gabriel. Quais são os outros benefícios? Os outros benefícios eu de sempre, cara, são as férias. Mas vou te ensinar um negocinho sobre as férias, que você tem 30 dias de férias no ano, referente ao ano trabalhado. Então, por exemplo, eu trabalhei em 2025 inteiro, eu tenho direito a tirar 30 dias de férias em 2026. Porém, os 30 dias de férias eu posso dividir entre 10, 10, 10, ou 15, 15, ou uma de 30, entendeu? 3 de 10, ou 2 de 15, ou uma de 30. Qual que é o benefício? O benefício, às vezes, é que se você conseguir pegar as de 10, dividir em 10 e colar num feriadão como esse, por exemplo, se eu quisesse pegar férias a partir de amanhã, quarta-feira, eu estaria sem trabalhar desde sexta tarde, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, mais 10 dias, porque eu ia entrar de férias quarta, mais 10 dias, ou seja, em vez de ter 10 dias de férias, é como se eu tivesse 14 dias de férias, se ligou? Cara, isso aí algo muito bom mesmo, porque se você consegue fazer isso nas 3 parcelas de férias, conseguir fazer nas 3 de 10, você consegue chegar próximo de bater 45 dias em casa, entendeu? Então tem os seus benefícios ali para o cara que sabe moldar. Obviamente o cara que é mais moderno, ele vai ser escolhido, os mais antigos escolhem primeiro os períodos de férias. Se o mais antigo pegar, por exemplo, hoje na minha sessão, existem 2 sargentos. Dos 2 sargentos, um é muito mais antigo que eu, porque ele já é segundo sargento e eu sou terceiro. Então, nesse caso, ele escolhe primeiro, eu escolho depois. Então, às vezes, ele já fez essa jogada, já pegou num dia ali que emenda junto com o feriado, e eu acabo perdendo aquela fase, aquele período ali, mas eu tenho outros, eu tenho o calendário inteiro. Beleza? Então, isso, claro, se você quiser. Porém, tem mais uma paradinha das férias. Você também consegue, caso for concedido, você solicita e eles te entregam desconto em férias. Então você consegue pegar 5 dias, não existe parcela de 5 dias. Porém, às vezes, para resolver uma situação, e aí você não necessariamente precisa justificar qual tipo de situação você vai resolver, mas você consegue pegar ali 5 dias em desconto em férias. Então, às vezes, você pode pegar, por exemplo, eu poderia pegar 5 dias de desconto em férias, de segunda a quinta, antes do feriadão, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, aí sábado, domingo, final de semana, segunda, terça, sem expediente. Pô, só ia voltar a trabalhar na quarta, entendeu? E ainda teria mais 25 dias de férias. Então, tudo aí são benefícios que eu vim trazer para vocês
E por que eu tô falando isso? Porque é normal a gente entender devido aos serviços, devido às missões, devido a um monte de coisa. A gente ouviu falar que dentro do exército você não consegue viajar, você não consegue fazer um passeio. E cara, em Manaus eu realmente não conseguia por causa do dinheiro, tudo era muito caro. Em Manaus eu precisava pegar um avião toda a vida. Qualquer local que eu fosse do Brasil, eu teria que pegar um avião. Agora, estando em Blumenau, eu consigo ir em Florianópolis, eu consigo ir em Balneário Camboriú, eu consigo ir em Curitiba, eu consigo ir em Gramado, eu consigo ir para o Rio de Janeiro, eu consigo ir para qualquer cidade de São Paulo, tudo de carro. E se eu pegar 30 dias de férias, cara, eu consigo fazer uma turnê e ir lá para visitar todo o litoral do Nordeste, todo de carro, velho. Então, olha só, pego 30 dias de férias e consegue fazer esse tipo de rolê aí. Então dá sim para viajar, dá para, por exemplo, daqui onde eu tô, eu consigo ir pro Argentina, eu consigo ir pro Paraguai, eu consigo ir pro Uruguai, tudo de carro. Obviamente, aí você vai me dizer que, pô, Gabriel, mas o dinheiro, aí é uma questão que você tem que aprender a lidar com o seu dinheiro, você tem que aprender a investir, você tem que aprender a pegar o seu dinheiro logo no início, não gastar tudo, aprender a viver com menos do que ganha, que foi coisas que eu fui aprender a duras penas. Eu era para ter muita grana hoje, eu era para ter minha casa própria, eu era para ter um monte de coisa, não tenho porque fui muito imaturo no início da minha carreira e gastei muito dinheiro à toa, e por isso que você deve aprender, você não vai sofrer tanto assim. E por isso você vê muito militar também chorando e reclamando, eu mesmo reclamo pra caramba, mas muito se dá por conta da imaturidade e da falta de inteligência financeira, tá bom? Obviamente existem, já falei isso milhões de vezes, existem concursos muito melhores que militar, mas aqui é para quem já se interessa, já se viu que entrar na ESA ou na SpaceX vai ser mais fácil do que entrar num concurso para auditor, é um bom início de carreira, é uma carreira que se tudo der errado, igual é uma frase muito típica, se tudo der errado eu morro sub. Cara, se tudo der errado, eu termino minha vida como subtenente e não tá ruim, entendeu? Não tá ruim. Tá ok. Tá ok uma vida como subtenente. E ainda tem a possibilidade de acabar como capitão. E para quem é oficial, nem se fala, né? Aí, se você vai passar na SpaceX, você termina aí sua carreira como coronel. Se tudo der errado, você termina como coronel. Pô, tá ruim terminar como coronel. Beleza, rapaziada. Isso aí é alguns benefícios da vida militar. Para quem já me acompanha, antes de você vir me criticar pra caramba, eu mesmo estudo hoje para sair do exército. Quero advogar, inclusive tá aqui meus livros de direito, aqui mostrando um pouco aqui algumas doutrinas que eu tenho mais uma porrada aqui em PDF. E é isso aí, se precisar de alguma coisa, se você gosta desse tipo de vídeo, eu peço para que você curta o vídeo. Se você quer ver algum tipo de vídeo diferente aqui, comenta aqui embaixo. Obviamente eu sei que muita gente pede muita coisa sobre o exército, mas eu evito coisas que eu não sei, que eu não tenho conhecimento. Por exemplo, o camarada já me pediu sobre Pantanal. Cara, eu nunca vivi nada do Pantanal. Eu conheço poucas pessoas sobre o Pantanal e eu não procuro saber nada sobre o estágio do Pantanal. Eu pretendo fazer? Pretendo, mas vai ser o mesmo nível de vídeo do cara que vai fazer com uma IAzinha ali, que vai ficar melhor, vai ficar aparecendo os vídeos do exército no Pantanal, o vídeo vai ficar melhor. Aqui vai ser só a minha cara feia, com os livros atrás, o notebook do lado, e falando a mesma coisa que o cara vai falar lá, só com o meu estilo de fala. Beleza, rapaziada? Gostou do vídeo? Não esquece de curtir, de comentar, de se inscrever. Tamo junto, grande abraço, até mais. Fui!